Saúdo o povo de Deus com a paz do nosso Deus e Pai e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Aqui quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, pastor Lucas. Deus nos deu mais uma palavra nessa noite, em forma de áudio devocional. O Senhor também nessa noite que se passou me deu mais uma visão sobre a volta de Jesus. Mas eu vou estar orando no dia que o Senhor falar que eu posso postar. Aí estarei postando para os irmãos também verem e ouvirem aquilo que o Senhor me mostrou nessa noite que se passou no dia, 12 de março de 2024. Mas hoje vamos falar da palavra do Senhor. Aleluia. E mais um áudio devocional nesta obra missionária a qual o Senhor nos chamou para estar fazendo. A palavra de hoje encontra-se no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 24, aleluia, e o versículo 22 até o 34. Vai nos dizer assim: é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que diziam que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriu-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11, os quais estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Glória a Deus. Esta passagem, esse texto, tem o tema os dois discípulos no caminho de Emaús. E os discípulos iam conversando ali acerca de Jesus. Aleluia, falando que eles achavam que Jesus era aquele que ia remir a Israel, que ia libertar Israel da mão dos romanos, mas que já era o terceiro dia e ele tinha sido entregado na mão dos líderes ali espirituais em Israel e havia morrido, mas que nada ainda havia, aleluia, como diz no versículo, nada ainda havia acontecido, como diz no versículo 21. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel. Mas agora, contudo, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Em outras palavras, estava dizendo: já é o terceiro dia, o Senhor não ressuscitou. E o Senhor se foi. Apesar que eles não lembravam da promessa que o Senhor falou que morreria, mas que ressuscitaria ao terceiro dia. Mas eles falaram: é verdade também. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando seu corpo voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que diziam que ele vive. Aleluia. Ele falou: nós, em outras palavras, nós somos incrédulos. Mas teve umas irmãs que foram lá e disseram que viram. Aleluia. Disseram que viram uma visão de anjos. Os anjos dizem que ele vive. Mas eles se interrogavam entre si: mas se ele vive, por que não apareceu ainda?
Porque nós ainda não o vimos? Porque talvez só apareceu para as mulheres? Eram muitas perguntas e poucas respostas. Talvez você viva este momento, está vivendo esse momento agora de muitas perguntas e poucas respostas. Mas quando nós fazemos muitas perguntas e não temos respostas, é porque a nossa fé está pouca. Porque se eles tivessem fé, se eles lembrassem que aquele homem prometeu, aleluia, que ao terceiro dia ressuscitar, se eles lembrassem que aquele homem caminhou sobre o mar, se eles lembrassem que aquele homem ressuscitou outro homem morto já há 4 dias sepultado, já em estado de decomposição e mau cheiro, se eles lembrassem que aquele homem ressuscitou a filha de Jairo, se eles lembrassem que aquele homem ressuscitou o filho da viúva de Naim, aleluia, se eles lembrassem que Jesus multiplicou o pão por 2 vezes e alimentou multidões, que repreendeu o vento, repreendeu o mar, que fez grandes coisas, grandes sinais que homem nenhum nunca tinha feito na face da terra, e lembrasse da promessa que ele disse: vês este templo, não ficará pedra sobre pedra, eu o destruirei e com 3 dias o reconstruirei. Jesus estava falando de si mesmo, que ia ressuscitar ao terceiro dia. Assim como a serpente foi levantada no deserto, assim importa que o Filho do Homem padeça e seja levantado ao terceiro dia. Oh glória! Se nós também lembrássemos das promessas de Jesus, aleluia, de quando Ele falou conosco, de quando Ele fez algo por nós, quando Ele apareceu para nós, porque eu pela misericórdia 2 vezes pude contemplar, aleluia, na primeira vez presencialmente, aleluia, com os olhos fechados, vi o Senhor acordado. Na segunda foi em forma de visão, que foi ontem, mas o Senhor, se nós lembrarmos daquilo que Ele fez por nós, faz todos segundo, das promessas, da palavra, dos livramentos, a gente não duvida e não teme o mal, não teme as situações, não teme as preocupações, não teme as angústias, não teme as coisas deste mundo, se nós lembrarmos quem é Jesus todos os dias e toda hora. Não podemos viver como esses 2 discípulos estavam. Viveram com Jesus, presenciaram os milagres, maravilhas, ouviram Jesus, e na hora de ter fé, não ter fé. Nós também vivemos com Ele, Ele vive em nós, Ele habita em nós, Ele é o Pai e o Espírito Santo de Deus, Ele é o Pai e o Espírito Santo. Fala conosco todos os dias, está conosco, aleluia. A gente ainda duvida, às vezes, da palavra que o Senhor liberou. A gente duvida se a gente vai sair de tal situação, se a gente vai vencer tal provação, se a gente vai sair de tal deserto. Temos que crer. Não é à toa que o Senhor fala na sua palavra 366 vezes: não temas, aleluia, não temas, não temas, não temas, não temas, confia em mim. Essa é a mensagem do Senhor hoje, aleluia. Jesus aparece ali, aleluia, e começa a conversar com eles, aleluia, glória a Deus. E eles acharam que Jesus era um peregrino, era qualquer pessoa ali que estava conversando com eles, mas menos imaginaram que era Jesus, aleluia. Como diz no versículo 18, respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe, e respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? Eles acharam que Jesus era um peregrino, mas Jesus começa a falar, aleluia. E eles também foram, alguns dos discípulos foram, aleluia, até o sepulcro e viram que eram assim como as irmãs haviam falado. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizia que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam-se assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. Só porque não viram, não creram. Mas Jesus apareceu e disse para eles: honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória?
E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Jesus começou a falar: vocês são necios, são tardos, são incrédulos. Eu falei que ressuscitaria e vocês não creram. As irmãs falaram que me viram, os anjos falaram que eu ressuscitei e vocês não creram. Só vão crer quando eu aparecer de forma clara, reconhecível. Aleluia. É preciso crer nesses últimos dias. Jesus disse: quando o Filho do Homem voltar, achará ele fé na terra? Se faça essa pergunta. Ainda tem fé no teu coração? Ainda tem fé? Que se tiveres fé, não temerás ao mal. Se tiveres fé, dirás para o monte: muda-te daqui, lança-te no mar, e ele obedecerá. Se tiveres fé, farás obras ainda maiores do que as obras que Jesus fez. Ele mesmo disse que a gente faria obras maiores do que aqui ele fez aqui na terra, se nós tivermos fé. Aleluia. E quando chegaram ali na aldeia, Jesus fez como que ia para mais longe, e eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E quando Jesus estava à mesa, Jesus partiu o pão e deu a eles. Então os olhos, as escamas espirituais caíram. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Aleluia. Na mesma hora que Jesus apareceu, desapareceu. No dia do arrebatamento, isso tem alguma semelhança. Alguns, talvez, que não servem ao Senhor, pode até ver no momento que Jesus aparecer, mas vai ver também ele desaparecer. Infelizmente não irá subir para com ele. Mas aqueles que servem ao Senhor irão ver ele aparecer e irão com ele. Aleluia. Não corra o risco de acontecer o que aconteceu com eles dois aqui. Jesus desapareceu e não levou eles. Aleluia. Isso simboliza. Tem um símbolo, também do arrebatamento. Tem uma certa comparação, uma certa semelhança com o arrebatamento. Porque eles vão ficar também, Jesus vai desaparecer na frente deles e eles vão ficar aqui nessa terra. Tem uma simbologia grande também. Aleluia. Aponta também para o arrebatamento. Jesus está falando: eu estou voltando, eu estou voltando, eu estou voltando. Está mostrando, dando sinais, dando visões. Arrebatamento de sentido, revelações a jovens, velhos, todo tipo de gente. O Senhor tem dado revelação e mostrado. E o povo estão como esses dois discípulos no caminho de Emaús, e como os discípulos que estavam lá também em Jerusalém, dizendo: eu não acredito, eu só acredito se eu ver. Tomé disse: eu só acredito se eu ver, se eu tocar no corpo dele, tocar no lado, tocar na mão. Estão como Tomé, estão como os discípulos sem crer. O Senhor disse que seria igual na época de Noé. E Noé pregou durante 120 anos, se eu não me engano, e o povo não acreditou. Mas o dilúvio veio e eles morreram. E tentaram entrar na arca, mas não conseguiram mais, porque o próprio Deus fechou por fora. E há anos as pessoas têm falado: Jesus está voltando, e as pessoas na incredulidade. E muitos até dentro da casa do Senhor, porque os discípulos eram servos. Mesmo assim não cria que Jesus tinha ressuscitado. Eles não acreditavam, mesmo sendo servo. Tem muitos que se diz servo também, que não crê que Jesus está voltando agora, no tempo que ele determinou. Pode ser hoje, amanhã, depois de amanhã, daqui 1 ano, daqui 3 anos, daqui 5 anos, 6 anos, 7 anos. Mas para nós tem que ser agora, como o apóstolo Paulo vivia o agora, esperando pela volta de Cristo. Nós temos que estar preparados agora. E se ele vier agora, e se a pessoa perecer, falecer, tem que estar preparado para encontrar com ele. Então não viva como os dois discípulos no caminho de Emaús, como os discípulos que não acreditavam que o Senhor tinha ressuscitado, não. Acredite que ele está voltando, porque ele está. É porque o Senhor não me permitiu ainda contar a visão de ontem, mas foi muito forte. De todas que eu tive, foi a mais forte, foi essa. Em breve, quando o Senhor permitir, estarei gravando um áudio, postando aí no canal do YouTube e compartilhando com os irmãos. Mas só quando o Senhor permitir, porque servo tem que obedecer. Aleluia. Para tudo o Senhor tem um propósito. É porque o Senhor mostrou que a gente tem que sair contando, tem que saber para Ele, perguntar para Ele, se é para contar agora, se é para publicar agora, ou se tem o tempo certo, porque no livro de Eclesiastes vai dizer que há um tempo determinado para todas as coisas, para todo o propósito debaixo do céu.
Tempo de falar, tempo de calar, tempo de sorrir, tempo de chorar. Aleluia. Então, no tempo do Senhor, Ele vai autorizar. Eu vou estar publicando. E ali Jesus desapareceu e eles voltaram para Jerusalém. E confirmaram que Jesus realmente tinha ressuscitado, porque já tinha aparecido a Simão, também a Pedro. Então vai ser preciso Jesus voltar, e depois que Ele voltar, aí você vai acreditar que Ele está voltando? Não espere por isso, porque você pode ficar. Os discípulos só acreditaram quando viram. A gente não precisa ver Jesus voltando para acreditar que Ele está voltando, porque Ele está voltando. Então se prepare para a volta do Senhor. Que Deus vos abençoe. Na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.